Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui de novo com a Júlia, tá? Ela vai se apresentar um pouquinho, mas a gente já fez um vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá. A gente falou sobre os malefícios da comparação. Oi gente, meu nome é Júlia, eu tô aqui de novo, muito feliz de participar dos vídeos com a Adri. Eu sou pedagoga, sou formada em letras e pedagogia, tenho pós em gestão escolar e tenho hoje o Espaço Mondé, que é um espaço para contraturno e também para diálogos, para bate-papo, workshop. Estão todos bem-vindos a conhecer também. Eu vou deixar aí no final do vídeo o nosso Instagram para vocês conhecerem um pouquinho do espaço, por favor. Bom, e hoje a gente trouxe um tema que também é um tema muito importante, né, que é a questão do limite. Vou te dar limite agora. Quer falar? Não, tá bem. Pode. Que é um tema muito importante, né? Esses vídeos que eu tô fazendo com a Júlia, todos têm a intenção de ajudar os pais em algumas reflexões, né? Tanto da área da psicologia quanto da área da educação, né? Que são temas que a gente acha fundamentais e importantes. E é uma questão, o limite hoje é uma questão que está muito em alta, né? Porque a gente precisa ter uma sensibilidade entre a repressão, né? E entre a falta de limite, ou seja, a liberdade exacerbada, onde a criança toma ali a frente, o poder. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância do limite, como fazer, né? A gente pode também trazer alguns exemplos. Sim, é muito importante o que você falou, saber o que é a repressão e o que é o limite necessário para a criança aprender a se frustrar. Eu acho que nesses diálogos, nessas conversas, a gente consegue clarear bastante, porque às vezes a gente confunde mesmo. Ainda mais no dia a dia, uma rotina pesada, a gente acaba esquecendo qual é a forma melhor de lidar com esse tipo de coisa, principalmente em sala de aula, que é o meu caso. Algo que eu vejo, para te ajudar a pensar em alguns exemplos, Júlia, uma coisa que eu vejo muito no consultório, os pais relatarem, é a culpa. Sim, então os pais têm se tornado cada vez mais ocupados, né, no trabalho, chega em casa ainda tem coisa para resolver em casa, e aí a criança às vezes pede alguma coisa, né, ou exige alguma coisa, e o pai fica culpado de dizer não, né, fica culpado de dizer não e acaba não ensinando para a criança o limite. Né, que é algo importantíssimo, a gente vai estar destrinchando um pouco mais, mas que com certeza a culpa é um dos fatores que hoje, né, fazem com que os pais tenham mais dificuldade com o limite. Então talvez vocês entendendo a importância do limite e que o limite faz parte de uma educação emocional, ou seja, que vai gerar adultos mais bem resolvidos, né, com mais instrumentos para lidar com a frustração na vida, fique mais fácil de dizer aquele não. Não, é importante também ressaltar que assim, a gente entende, a gente tenta entender e se colocar na situação dessas famílias quando eles se sentem a culpa, quando eles têm dificuldade de dizer não. Não deve ser fácil e realmente não é fácil. O que a gente está tentando fazer é mostrar a importância e como pode ser feito. Porque a gente não tem como participar da rotina das pessoas, nem impor nenhum tipo de comportamento, mas mostrando a importância de dizer um não, de colocar um limite em algum tipo de comportamento, de situação, isso vai gerar consequências positivas ou negativas lá pra frente. Mas eu entendo como professora, muitas vezes acontece em sala de aula de uma criança pedir alguma coisa e fazer aquela carinha e usar toda aquela chantagem emocional e a gente cai nessa situação mesmo. A gente não quer ser a tia chata que dá limite, que fala não. A gente quer ser a professora legal, a gente quer ser a professora que deixa tudo. Porque a gente vê na criança aquela felicidade, a satisfação que preenche demais o nosso coração, né? Ainda mais quem tem, por exemplo, sobrinho, a gente quer quer ser amado também. Então eu me coloco no lugar e sei como é difícil. E às vezes a gente tem que até falar, não, mantém firme, não, respira fundo, mantenha a consistência daquele daquele não posso agora não dá, agora não pode, pra você pensar na criança. Sim. E parar de pensar, às vezes, no que você está sentindo. Certeza. Porque ali era só inflamar o ego ali, o meu ego da professora que gosta, que deixa tudo.
E aí eu tinha pensado, não, mas ele tem que entender, é bom pra ele. É. Então mantém, respira fundo. E por isso que talvez seja interessante a gente esclarecer um pouco, né, da importância do limite, porque isso naquele momento pode ser um afago também pro coração, né, de também poder ser um adulto chato, né, de também poder ser um adulto desagradável e entender também que a criança não vai definir, né, o pai ou a mãe ou o professor só como chato, só como... Que na verdade são situações e situações, né? Então eles falam um pouquinho até de nós enquanto adultos, nos acalmar, ficar mais calmos, né? Em relação ao afeto da criança. Porque eu acho que realmente, como você falou, né? É um pouco da nossa agenda secreta. Né? A gente tem uma atitude, né? Na verdade, pensando às vezes um pouco no nosso bem-estar. Não só por a gente... Sim, não só pra gente querer ser querido e amado, mas porque às vezes é mais fácil. Ah, com certeza, né? É muito mais então, fácil. Então, assim, é mais difícil ter que enfrentar a criança, enfrentar a birra, a dificuldade, né, do limite, do que às vezes só falar, tá, vai, faz. Se eu tô num dia cansada, etc. Então, assim, tudo isso é compreendido. A gente né? A gente entende. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que é tão importante, né, o limite. O limite, ele basicamente frustra a criança. Então, é óbvio que se a criança tá, por exemplo, assistindo um desenho que ela adora, e você fala pra ela, agora é hora de fazer o dever, é óbvio que ela vai achar ruim. Que ela vai... Gente, até eu, né? Tô um adulto, até um adulto, eu tô lá vendo um filme maravilhoso, que eu amo. Alguém fala, bora, Adri, acorda, que agora é hora de trabalhar, de fazer outra coisa. É natural que a gente fique frustrado. Agora a gente... enquanto adulto já sabe um pouco melhor lidar com as nossas obrigações. Mas a criança não, então é natural a birra, é natural a gritaria, é natural, né, ela testar esse limite pra ver até onde, se alguma coisa fizer efeito e ela conseguir, vai repetir. Mas ver até onde ela vai. Quando o limite não acontece, você tá tirando da criança a possibilidade, da compreensão de que o mundo não vai acontecer como ela quer, do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. Ou seja, a criança vai desenvolvendo uma capacidade, uma habilidade interna de lidar com a frustração, né? Quando você pega, às vezes, jovens, né, que não terminam de namoro, né, ou que numa situação, às vezes, ali na escola, entram num processo de depressão, de muita insatisfação, né, de muita tristeza ou até de muita ansiedade, isso pode, né, gente, tem muitas possibilidades. Mas isso pode ter como motivação também essa falta de limite, porque isso educa. Sim. Isso ensina a criança, né? Gera na criança uma habilidade emocional de lidar com o desfavorecimento, né? De lidar com a frustração, de lidar com o luto, que se ela só escuta assim, ela não vai desenvolver. E que futuramente a vida vai cobrar um pouco mais caro. E quando ela tiver que desenvolver aquilo, pode ser às vezes já de uma forma mais adoecida. Ela vai aprender a ver, enxergar o mundo nas várias possibilidades. Ela vai entender que funciona de várias formas. Então, em casa, ela está assistindo um desenho e aí ela vai sempre ouvir um sim para o que ela quer. E chegar na escola e tiver uma situação muito mais... de uma rotina muito mais certinha, de hora pra tudo, de momento pra tudo, é claro que ela vai passar a detestar o momento na escola, porque lá ela escuta Celular tocando, bastidores, deve ser propaganda. Certeza? Deve ser, ninguém liga no celular nesse horário. Então tá, ainda continuando. Aí quebrou meu raciocínio, mas vamos lá, tá falando... Não, você tava falando que a diferença, né, entre ela estar, às vezes, em casa, sempre recebendo o sim, que ela chega em casa, na escola, ela precisa de regras, horários. E que isso gera na criança, às vezes, até um afastamento da escola, né? Se ela começar a não gostar da escola. Sim, se a criança ela entende que existem várias possibilidades de se relacionar, de locais, de regras, de entender as regras para cada momento, ela vai se acalmar e vai entender. Eu me perdi no raciocínio. Ai, que esse telefone. Peraí. Ai, não repete. Ai, tá vendo? Tava tão certinho, tava tão bonitinho. Mas acontece. Corta. Paquete tomada 29. Vamos lá. O que você falou, Dri, é importante. Ela está sendo educada ao ser
apresentada aos limites, porque vão ser vários momentos, ainda mais na infância, ela sendo apresentada as várias situações diferentes, vários contextos diferentes. Então ela vai entender que existem possibilidades. Se ela em casa só escuta, ela tem tudo o que ela quer, na hora que ela quer, uma pessoa fazendo as coisas para ela, ao chegar no momento de escola, onde não vai acontecer isso, existe uma turma, existe uma rotina, existem outras demandas que não atendem a tudo que ela quer, ela vai se frustrar, ela não vai conseguir se habituar àquele momento, ela vai ter dificuldades até de se expressar e de se sentir bem naquele meio, e aí isso vai causar, não só na escola, mas em outros momentos, ela vai ficar mais retraída, ela vai ter mais dificuldade de socialização, isso gera várias outras questões. Então, assim, a gente sabe que é difícil impor limite para uma criança, às vezes parte do nosso coração, é difícil ver uma criança fazendo birra, inclusive, num lugar público, os pais ficam muito, se culpam muito naquele momento e a própria sociedade, o próprio nosso contexto, nosso meio, não permite isso. Eu falo isso por mim mesma. Quando a gente está num lugar onde a criança está fazendo uma birra, a tendência é a gente achar ruim e culpar os pais. Por que os pais não estão resolvendo? Essa criança está chorando. É avião mesmo. E às vezes essa é a solução, né? Deixar chorar, deixa ela ver, até ela entender, né? Eu tenho, por exemplo, algumas situações com meu sobrinho, que ele queria alguma coisa e não vai receber, aí ele chora, se joga no chão, deita no chão, e a gente tá ali conversando e tal. Então quando ele olha e percebe, opa, ninguém não tá dando resultado, passa. Exatamente. Né? Então eu acho que é um desafio para os pais terem que lidar, né? Para todos nós, né? Ao redor da criança, sim. Mas de entender, e eu achei muito interessante isso que você está falando, Júlia, porque eu acho que até a relação com a escola muda, né? Porque assim, se a gente for pensar, a criança ela é introduzida na escola muito nova, e ela vai passar ali, né, as 2 primeiras etapas da vida dela, né, que é a infância e a adolescência, dentro da escola, né? E se ela tem em casa uma relação também de limite, né, mais regras, isso primeiro traz para a criança, que é uma coisa muito importante. Isso traz para a criança segurança. Deixar a criança muito solta, fazer o que quer, isso gera para a criança uma insegurança, né? Uma insegurança emocional. Mesmo que ela não goste, né, de fazer as coisas, isso traz uma segurança de atenção, de cuidado, de zelo com ela, né? E se tem esse conflito muito forte, né, entre casa e escola, é isso. Quem é que não gosta do bom? Quem é que não gosta que de todas as suas coisas serem atendidas? E a escola começa a ser vista até como uma coisa ruim para a criança. Sim, é importante, quando a gente fala regra, fica parecendo que a criança vai estar sempre ali enquadrada, ela vai estar sempre pressionada, mas não é essa regra que a gente está querendo dizer, não é dessa forma negativa. Na verdade, a gente está dando parâmetros para a criança se expressar, para a criança ser criativa, para ela poder ter liberdade, mas a gente podendo dar essa assistência ao redor. Então a gente não está criando regras para diminuir ela, colocar ela numa caixinha. Não, é para ela poder entender como as coisas funcionam no mundo, fora ali do contexto dela, que vão ser vários, né? Hoje as crianças são expostas a situações muito mais diversas, de viagens, de locais que são mais sérios, até, por exemplo, assim, uma igreja, quando for ao momento da igreja, existe uma expectativa. Então, você está dando ali a possibilidade dela transitar nesses locais e com tranquilidade, ela ir aprendendo que em cada lugar ela tem uma expectativa de um comportamento, porque a sociedade funciona assim. A gente não está querendo diminuir a criança e reprimir a partir dessas regras de forma alguma. Que é a questão do limite entre a repressão, né, e o limite, né? Exatamente saber diferenciar essas duas coisas. Então vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, está na hora da criança sentar para assistir um filme, né, na escola. E aí ela decide que ela quer ir fazer outra coisa em vez de assistir o filme. Colocar o limite dela saber ficar ali parada, ter a experiência do corpo dela mais calmo, mais quieto, traz para ela uma experiência corporal, psicológica, de que tudo bem naquele momento ficar parada. Agora, seria uma repressão eu, por exemplo, querer definir que crianças assistam um filme de um jeito determinado, sentada, em pé, não, tudo bem, ela escolheu
escolher o jeitinho que ela vai assistir, tudo bem ela fazer perguntas, tudo bem, porque ela é a espontaneidade dela. Sim. Mas é importante a gente colocar limites para que ela possa experimentar e ampliar as possibilidades dela, né, em situações diferentes. Então, a ampliação de comportamento, né, gera uma saúde emocional. E aí é sempre importante a gente estar se perguntando, né, isso é uma repressão da individualidade dela, né, ou isso é um ensinamento, né, uma compreensão de que nessa situação ela também pode experimentar a vivência dela de determinada forma. Sim, um exemplo bem prático para as crianças é o momento da rodinha, né, que é bem comum na educação infantil, né, dentro de sala de aula. Existe sempre o momento da rodinha. Muitas vezes a criança não quer ficar no momento da rodinha, ela está agitada, ela teve uma noite difícil, mas dentro daquela possibilidade que já está estabelecida, que já é o momento da rodinha, a professora não tem como alterar o horário, existe uma turma ali junto com ela, como que ela pode abrir espaço para a criança dentro daquele limite poder se expressar? Ela precisa necessariamente ficar sentada, de perna cruzada? Ela precisa necessariamente estar do lado de um coleguinha? Quais são as possibilidades? E isso é possível de dialogar com as crianças. Sim. A gente acha que não, mas ao conversar e perguntar qual é a forma que você quer ficar na rodinha, isso já dá para ela um entendimento maior, que ela precisa estar ali, que é importante para ela, mas ela não é obrigada a ficar numa expectativa de uma postura, de um local. Ela pode assistir ao lado, numa cadeira, ela pode assistir um pouquinho mais para trás, encostado na parede, mas ela tem essa responsabilidade. Então você ainda dá a responsabilidade para ela de escolher a forma melhor para ela estar naquele momento. Isso é uma coisa importante também. Então, eu acho que isso que a Júlia trouxe de deixar claro que limites não é repressão, é exatamente no sentido de que o limite ele não vem com a intenção de reprimir a criatividade e a individualidade da criança, né? O limite ele vem como uma outra forma também de educação. Exatamente. Uma outra forma também de educação. Então, é importante os pais, né, e os cuidadores se perguntarem da diferença disso, até para não fazer essa confusão. Não deixar de dar o limite na hora importante. Ou, quando der, também não ser uma coisa extremamente repressiva, né, e sem fundamento. Está sempre também na mesma página, né? Os pais sempre entrarem em acordo antes mesmo de sempre falarem da mesma forma. Porque senão, naturalmente, vai ter o que deixa tudo, o que pode tudo e o que impõe as regras. Sim. E aí ainda vai causar esse desequilíbrio. Você diz assim, o pai sempre uma figura dita a regra e a mãe sempre deixa tudo acontecer. Isso, ou o contrário, né? Cada contexto é um contexto. Então ainda acontece esse desequilíbrio que dificulta muito mais para o que vai colocar limite, porque nunca vai poder ser o bonzinho. E nunca vai poder ocupar esse lugar de ceder e deixar. E o que tiver que colocar o limite, como ele sempre aceitou tudo, ele não vai conseguir depois dizer a criança não vai aceitar. Exatamente, não encaixa mais naquele legal isso, muito então, importante. Conversar antes, ou então muitas vezes não discordar na frente do filho, nem que para isso depois tenha uma conversa separada. Mas sempre ter os dois na mesma página, sempre no mesmo momento. Os dois poderem experimentar as duas coisas, né? O ceder e o dizer não, né? Para que a criança não tenha uma referência de imagem muito definida para cada genitor. Pode, não pode, deixa tudo que... E acontece muito, né? Nossa, é o que mais... Vai falar com sua mãe, vai falar com seu pai. Acontece em escola, acontece com os pais, acontece com os avós, como a gente escuta, né? Na casa da avó pode tudo, né? Isso é super comum. Então, isso acaba deixando a criança às vezes mais confusa, né? Sim. Em relação e mais resistente onde pode e onde não pode. Às regras, aos limites. É mais resistente. Tá bom, ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Então, de novo, eu vou deixar aqui embaixo no Instagram, no Espaço Mondê, o meu Instagram. Se vocês gostaram, manda esse vídeo pra alguém, compartilha, já segue aí os nossos Instagrams, né? E se inscreve aí no canal. Um beijão, até a próxima.